Muito bem, boa tarde a todos. Com alegria que eu recebi o convite do nosso grupo de rádio e mídia sonora, professora Valci, muito obrigada, Débora, Marcelo, professora Nair. Fiquei feliz também quando eu cheguei aqui, porque a gente encontra amigos. São Paulo é uma cidade tão grande, tão louca, né? Às vezes a gente acha assim que os professores ficam, né, cada um em sua universidade, tem aquela coisa fria, assim, né, que não se fala, tem muita concorrência, mas eu gosto sempre de falar que neste grupo a gente tem muita amizade com o pessoal daqui de São Paulo. Então, eu dou as minhas saudações aos meus amigos que estão aqui hoje, Marcelo, Lenise e Júlia. Bom, vamos lá. Quando me convidaram para este tema, é um tema que eu pesquiso há muito tempo, a questão do futebol no rádio, o jornalismo esportivo em si, né? Não só no rádio, mas como jornalismo em si, em todas as mídias. É engraçado que a gente repensa e acho que por toda a situação econômica, de crise e tudo mais, tudo de ruim que já falaram desse 2016, eu fiquei pensando em trazer, por ser uma pessoa otimista, uma mensagem um pouco mais positiva, né, quando a gente fala de jornalismo esportivo, especialmente jornalismo esportivo no rádio. Mas não é o que vocês vão escutar de mim hoje, né, porque o cenário está realmente muito preocupante, para não dizer agonizante, né? E aí eu quero dividir com vocês algumas coisas, trouxe alguns exemplos, assim, alguns cases, com foco aqui nas emissoras de São Paulo, do mercado de São Paulo, onde eu fico mais à vontade de falar, com alguns dados mais atuais, assim, para a gente pensar juntos aqui esse cenário do rádio esportivo, que acaba também sendo um reflexo para o resto do Brasil. O principal mercado de rádio esportivo está aqui em São Paulo, né? Então, se São Paulo está desse jeito, eu imagino como que não acontece nas emissoras do interior, do estado e para o restante do Brasil. Não tem como a gente deixar de falar e fazer um panorama histórico, pelo menos, dos últimos 50 anos do rádio esportivo, porque foram décadas assim, extremamente importantes, né? Você trazendo, né, década de 60, 70, 80, onde a gente pode falar que foi realmente assim, um ponto revolucionário e uma fase áurea mesmo do rádio esportivo, por conta dos locutores, né? Eles carregaram durante muito tempo o esporte nas costas, né? Isso teve as suas vantagens e também desvantagens, né? Principalmente no cenário atual, né? Então, a gente fala que o rádio esportivo ele foi crescendo também com o sucesso da seleção brasileira nas Copas. Em 2011, até a gente lançou, junto com o grupo de pesquisa de rádio e mídia sonora, junto com o grupo de pesquisa de comunicação e esporte, lançamos um livro chamado O Rádio e as Copas do Mundo. Muito legal. Eu esqueci no carro, eu trouxe alguns poucos exemplares, depois, sei lá, eu sorteio, enfim, assim, eu trago para vocês, porque mostra alguns artigos de pesquisadores desses dois grupos, o quanto o rádio esportivo proporcionou o desenvolvimento do rádio como veículo, né? Na sua forma enquanto produção, enquanto programas, enquanto demanda de publicidade e especialmente por conta da tecnologia. Então o rádio, a história do rádio sempre teve aliada também com o desenvolvimento do esporte, né? Então a partir da década, né, de 50, 60, 70, especialmente 60 para cá, teve aquele grande boom. Ele se consolida aí, então, depois de 70 e 80,
E esses grandes locutores que fizeram história, e alguns fazem até hoje, né, já em final de carreira, os poucos que estão aí, eles sempre foram tratados como estrelas do esporte, né, cada um com seu estilo. A gente, desde quando surgiu as primeiras narrações, eu não vou entrar nisso, mas para quem quiser, eu indico, lá no meu mestrado, eu faço um panorama histórico do rádio esportivo, desde as primeiras transmissões fora do Brasil e aqui também, mas trazendo para um lado mais atual, esses locutores, quer dizer, eles sempre tiveram como diferencial a sua linguagem, né? O seu estilo, a sua narrativa, né? E aí alguns mais descritivos, né? Outros mais pontuais, lance a lance, outros mais interativos no sentido de pulverizar mais a transmissão, distribuindo, né? Sendo mais colaborativo na distribuição das informações com seus repórteres. E quase todos eles bastante emocionais, né? Isso teve um reflexo porque as equipes esportivas sempre foram, de verdade, assim, capitaneadas por esses grandes locutores, né? Então, desde quando a gente pensa o rádio esportivo, a gente não fala a equipe, né? A equipe da Rádio Globo ou a equipe da Jovem Pan, né? Enfim, a gente sempre falou a equipe do Osmar Santos, ou a equipe do Pedro Luiz, ou a equipe do Fiore Gilhote. Então até isso teve uma identidade muito interessante, né? E como eu disse, isso a gente tem vantagens e desvantagens. A grande vantagem, claro, é que eu acho que são os patrocinadores, né? Assim, o quanto esses locutores eram aclamados, adorados e que traziam os patrocinadores para dentro da sua equipe. As equipes, sim, elas eram bastante... eram grandes, né? Sempre foram equipes, na maioria das vezes, muito grandes. Muitas vezes muito maiores, a maioria das vezes muito maiores do que o próprio jornalismo em si, né? Então, imagina que a gente, só para cuidar de um segmento dentro do jornalismo, como o esporte, a gente tinha coisa de 6 repórteres, 4 locutores, narradores, né? 2 plantões, correspondentes em Santos, no Rio de Janeiro, para cuidar da CBF, correspondente internacional, coisa que às vezes no jornalismo a gente não tinha isso, né? E tudo vindo com o patrocínio que o esporte sempre gerou enquanto equipe esportiva, né? A grande desvantagem é que a gente, de ser hoje, a gente pensar nesses grandes locutores hoje, né, como marca das emissoras, é que eles estão praticamente extintos, né? A gente chega no momento que mudou, né? E a gente teve uma falta de... demorou muito tempo para reciclar. E quando a gente começou a pensar em reciclar, hoje a gente tem uma crise muito grande enquanto, porque a gente está falando como eles são os principais, enquanto narradores esportivos, né? Há quanto tempo que a gente não ouve surgir um grande narrador, e que a emissora vai investir nele, que ele tenha todas as qualidades técnicas que tem que ter um narrador, e ele ainda seja um grande vendedor, e ainda ele tenha carisma e que seja muito bom no rádio, né? Há quanto tempo a gente não aparece um Fiore Gilhote, um Osmar Santos, um Luiz Roberto, um Paulo Soares, um José Silvério, né? Faz muito tempo. E isso não está reciclando. Preocupada com isso, acho que todo mundo, né, assim, antenado, o Sport TV abriu alguns concursos, a televisão abriu alguns concursos procurando esses jovens talentos. Eu sei porque os meus alunos, acho que os alunos de vocês também devem ter, em algum momento, ano passado, teve bastante isso, a procura de narradores. A televisão está preocupada com isso. Imagina o rádio, né? Então, as equipes, como eu disse, eram enormes, profissionais extremamente competentes, né, na área, a parte técnica, né, isso colocando aí que a parte técnica do futebol também, em algumas emissoras que investiam, eram separadas, eram equipes que eram específicas
para cobrir o futebol e não só para, como no geral, como toda a emissora, né? E praticamente a gente não tinha o off-tube, né? A transmissão não em loco e sim pela televisão. Era uma época que quase nenhuma emissora fazia, estava lá transmitindo com todas as potencialidades daquela emissora. Então a gente pode afirmar que nessa época, eu coloquei uma foto aqui do Faustão, para quem não sabe, ele foi um grande repórter esportivo, ele era bom nisso, ele era bom no que ele fazia, né? No rádio, como repórter, depois ele foi para fazer apresentação no rádio, sempre no estilo mais entretenimento aqui, mas eles eram ídolos, né? Eram locutores ídolos. Com a vinda da televisão e principalmente com a vinda da TV a cabo, começa aí uma decadência do rádio e uma modernização da transmissão pela televisão, né? E aí começa, eu acho que vem, né, na ferida, claro que tem um balanço muito forte, porque o rádio sente isso na questão da publicidade, né? O esporte, na maioria das emissoras, nunca teve problema muito com questão de publicidade. Ao contrário, né? Sempre foi a solução para isto, né? Então, quando uma emissora, né, começava a ficar ruim das pernas aí na questão publicitária, de dinheiro e tudo mais, mesmo ela não investindo para ter uma transmissão esportiva, e aí eu acho que a gente precisa deixar claro isso, porque quando a gente fala de esporte no rádio, tem uma diferença estúpida, que é a transmissão esportiva, e você tem um programa esportivo, o investimento é completamente diferente, né? Mas o esporte sempre foi a solução de entrada de dinheiro numa emissora, né? Então, se ficava muito caro, então investir numa equipe esportiva, porque numa equipe esportiva eu ia ter que ter pelo menos aí uns 10 profissionais, entre repórteres, comentaristas, plantão, narradores e equipe técnica, eu poderia ter muito bem programas esportivos, como muitas emissoras FM praticam isso até hoje, né? E mesmo só na programação esportiva fixa, as verbas no esporte é um meio que se movimenta muito, né? De entrada muito boa para as emissoras. Então, a partir da entrada da TV e da TV a cabo, a gente tem o rádio, então, bem fragilizado com isso, as verbas começam a desaparecer daquela facilidade de que tinham ali, como conseguir, principalmente através dos donos das equipes esportivas, né, das suas principais estrelas. E eu acho que tem também um balanço, porque uma das coisas também que impulsionou o rádio, o esporte no rádio, foi a questão da mobilidade do rádio, da gente poder levar o radinho da gente no estádio. Muitos daqui alguns são novos, acho que não sei se pegaram isso, mas eu pelo menos sempre assisti futebol pendurada no meu radinho no estádio, né? E é delicioso. Então, a partir do momento que há essa proibição, também tem uma questão aí de balanço nas estruturas de você pensar o rádio, né? De fazer o rádio esportivo, né? Já não posso entrar, então, com o rádio dentro do estádio. Entre 90 e 2000, tem um fenômeno muito importante, é um fenômeno que eu vivi muito isso, porque eu fiz parte da equipe do Sistema Globo de rádio ainda quando você tinha, assim, as últimas que a gente fala, estrelas, né? Você tinha pessoas como o Luiz Roberto, que hoje é narrador da TV Globo, o Paulo Soares, da ESPN Brasil, o Cledi Oliveira, o João Guilherme, né? Que eram daqui da Rádio Globo de São Paulo e da Rádio Gazeta, quando a Gazeta, antes de ser a questão da Casper Libero, universitária e tudo mais, a Rádio Gazeta AM, ela passou durante algum tempo com sucesso, sendo segmentada para o esporte. Era um projeto chamado 15 Horas de Esporte no Ar, né, com algumas feras aí, né, como
locutores e as principais atrações. Então, em 90, finalzinho de 90, 2000, o mercado começa a se fechar muito já no esporte e esses jovens, os últimos ídolos mais jovens, eles migram do rádio para a televisão, né? Principalmente para a televisão a cabo e para a televisão aberta também. E aí começa, assim, uma grande crise inicial e que hoje acho que está no seu potencial máximo, assim, de renovação dos narradores esportivos. Bom, o panorama desse século XXI, quando a gente fala do futebol hipermediático, é porque realmente mudou a forma da gente escutar e de assistir o jogo, né? Não basta mais só a TV, a gente tem a necessidade aí, né, de assistir e principalmente, né, de interagir por tablet, por PC, especialmente pelo celular. Futebol é paixão, né? Você imagina juntar essas duas mídias, o rádio é apaixonante e o futebol está no nosso DNA, faz parte, né, do DNA do brasileiro, e é muito apaixonante. Então isso é também muito motivador, né, esse emocional que faz com que a gente tenha o torcedor, o ouvinte torcedor, tenha quase a necessidade de interagir, né? De dar pitaco na programação, de brigar pelo seu clube, de falar, né, de expor os seus pensamentos, o que gosta, o que não gosta, enfim, de torcer. Então, a gente percebe aí que as emissoras, elas procuram, claro, utilizar o que tem aí como rádio expandido, como o professor Marcelo falou, pelas suas mídias sociais, pelos seus aplicativos e tudo mais, mas eu entendo que isso ainda é muito pouco do que pode ser utilizado enquanto interatividade com o torcedor. Eu acho que as emissoras ainda estão patinando aí numa fórmula, algumas emissoras fazem mais, outras fazem menos, enfim, a questão só que a transmissão só não basta, né, mas a gente pode cair aí também numa coisa de começar a analisar o que é transmitido, a qualidade do que é transmitido enquanto conteúdo, que também entendo que seja uma outra crise, né? Isso não é só do jornalismo esportivo no rádio, e sim o jornalismo esportivo como um todo, né? Fazendo um parênteses aqui na questão do conteúdo. A gente tem uma tendência do jornalismo esportivo estar atrelado ao humor hoje, né? O que eu acho detestável, assim. Eu tenho alguns artigos publicados em relação a isso, uma desavença com o Thiago Leifert, porque peguei ele no momento onde ele abriu o coração dele, dizendo que ele não fazia mais jornalismo e tudo mais, que aquilo que ele faz, ele deixou de fazer jornalismo. E aí, quando a gente publicou, ele ficou um pouco bravo, né, nisso. Mas, enfim, isso foi em 2009, na mudança do Globo Esporte na TV, mas isso foi uma coisa que é um conceito, né, que foi aplicado praticamente em todas as emissoras, no fazer jornalismo esportivo. O rádio, enquanto mídia também de entretenimento, ele sempre teve essa leveza, o esporte sempre teve essa leveza. O que muitas emissoras talvez confundam é que a gente tem hoje quase nada de jornalismo esportivo, né, e uma virada, né, uma coisa muito tênue aí entre quase o deboche em algumas emissoras, né, a palhaçada, o humor muito baixo até, né, do que a questão do jornalismo esportivo feito para te divertir, mas especialmente para te informar, né? Bom, eu trouxe esse cenário aqui para São Paulo, que é um pouco desesperador do que a gente tem hoje de emissoras que transmitem futebol, não que tem programa esportivo, mas que transmitem futebol. Então, que a gente entende que realmente tem equipe esportiva, né, e tudo mais. Só 4 emissoras transmitem futebol em AM hoje aqui em São Paulo, né?
E aí a gente tem as emissoras FM, eu coloquei a CBN aqui no finalzinho, porque a CBN deixa de transmitir o futebol. O último jogo foi agora Corinthians e Flamengo pela Copinha, pela Copa Juniores, né? Porque ela se junta com a equipe da Rádio Globo, né? Esse é um mercado que começa aqui. Bom, a crise do rádio esportivo. Eu pensei que seria interessante colocar aqui para a gente discutir alguns cases e entender um pouco que cenário que a gente tinha. Então eu vou falar pontualmente de algumas emissoras, né? A começar pela Rádio Estadão, trazendo um pouco aqui. Ela faz em 2007 uma parceria com a ESPN Brasil. Acho que foi uma das coisas mais legais que já aconteceu. Rádio e televisão, uma equipe híbrida também. Para quem não conhece, né, e só conhecia o Paulo Soares ali, que estava à frente da ESPN Brasil, enquanto narrador de rádio. Paulo Soares é um cara, de televisão, ele é um cara de rádio. Então ele fazia muito bem isso, né? Era uma equipe muito preocupada com o conteúdo também, né? Então você tinha qualidade de conteúdo, você tinha entretenimento, você divertia, era realmente assim, era muito bom de escutar, né? E uma inovação também, né? Rádio e televisão. Em março de 2001 essa parceria vai para 92.9 FM, né? Os profissionais da ESPN, eles faziam um jogo pela rádio também. Em 2012 acaba, né, essa parceria, durou até 2012. A rádio volta a ter uma programação jornalística e cria sua própria equipe, né, com mudança de diretor e tudo mais. Mas a gente ainda tinha algumas coisas, né, tinha um programa, tinha algumas transmissões assim com Ever Lima e comentários de ex-jogadores. Aqui eu coloquei o Zete e o Veloso. E agora, no finalzinho do ano passado, em outubro de 2015, a rádio demite todo o departamento esportivo. Eu não sei agora como está isso, continua assim, a gente não tem mais esporte na Rádio Estadão, né? Bradesco Esportes, né? A Bradesco Esportes, então, ela nasce em 2012, bastante forte, do Grupo Bandeirantes, né? Você estava falando de rádio personalizada, né? Customizada, enfim. Ela entra bastante forte tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, com equipe própria, né? Em 2013, já um ano depois, ela já vive a sua primeira crise e aí já começa, então, a utilizar os profissionais das outras emissoras do Grupo Bandeirantes, como a Band News, a Bandeirantes, enfim, né? No ano seguinte, em 2014, num jogo de Corinthians e São Paulo, se não me engano, pelo Campeonato Paulista, ela volta a transmitir com equipe própria. Então a gente pensa aqui que vai ter um fôlego a mais e tudo mais. Acho que o diferencial da emissora é porque ela não falava só de futebol. Isso era muito bacana, né? Ela tinha uma coisa mais diversificada assim para os outros esportes, né? Até porque ela é uma rádio customizada, Bradesco é o principal anunciante das Olimpíadas, né? O que vai acontecer, né? E agora, final do ano, agora dezembro de 2015, né? A Bradesco Esportes no Rio de Janeiro demitiu 90% aí da equipe esportiva do Rio. Então eles estão transmitindo com a equipe de São Paulo, mesclado com algumas coisas, pessoal de produção e parte técnica também do Rio de Janeiro. Eu acho que a pergunta que fica é: o que vai acontecer depois de agosto, depois das Olimpíadas? Eu sei a resposta já, né? Mas enfim, não estou querendo ser muito pessimista nisso, mas, né? Sistema Globo de rádio, Globo e CBN, que sempre teve muita tradição no esporte, né?
com excelentes locutores, a equipe do Osmar Santos até hoje, né, com Oscar Ulisses e tudo mais, na Rádio Globo. A CBN transmitindo com equipe própria, né, a partir de 2000, o que foi muito interessante, porque até então, até antes disso, usava a mesma equipe esportiva para as duas emissoras. Tem o seu principal, a CBN tem seu principal narrador, o Deva Pascovitch, demitido o ano passado, né? E agora, que foi a última transmissão da CBN, dia 30, né? Dia 25, né? Dia 25, a partir agora do dia 1º de fevereiro, já entra com uma junção de equipes. Então, acaba a equipe CBN, enquanto principalmente narrador. Eu quero destacar aqui algumas emissoras. A Band News FM, que a partir de 2011 ela formou a sua própria equipe esportiva, né? Tem aí os seus principais narradores, como o Dinei Edson, que faz Fórmula 1, é irmão do Osmar Santos, dos Oscar Ulisses, ainda é uma leva, né, do médio mais antigo, assim. O Dirceu Maravilha, que sempre foi Dirceu Maravilha em todas as outras emissoras, que passa a ser Dirceu Marchiori na Band News, mas também não tem renovação, né? É um locutor antigo também. Tem uma transmissão de Fórmula 1, que é muito interessante também. E o que eu destaco aqui, o que eu gosto muito, eu acho que não sei se a maioria conhece, que é um quadro chamado Tem Mulher na Área. Eu não sei se vocês já escutaram, Tem Mulher. É muito bom, né? Quando a gente fala de jornalismo esportivo, porque assim, eu acho que essas coisas diferentes, assim, que eu acho que é o que falta, né, no jornalismo esportivo. Se vocês forem me perguntar na maioria das vezes, Patrícia, por que tá assim? Porque a gente está na mesmice há muitos anos, né? Eu acho que o rádio esportivo ele evoluiu muito mais na técnica do que na forma, na linguagem, né? Então, quando a gente vê coisas legais, eu trouxe um pedacinho para a gente escutar aqui, né? 1 minuto, mas a gente não tem som, então não sei se ia ficar ruim eu colocar só aqui. No final eu ponho, assim, se der, né? Então, Tem Mulher na Área é bacana porque é em rede, então fica uma jornalista aqui em São Paulo, uma no Rio, uma em Minas, outra no Sul, enfim, e cada uma fala de uma coisa, é um quadro, né, que dura aí 2 minutos, 3 minutos no máximo, e eles têm uma pegada, um olhar feminino e tem discussão assim de alto nível, né? Coisa de entrada, de porque o presidente, né, não assume ou assume a compra e venda de jogador, enfim, mas tem um olhar também mais comportamental. Então acho que é um destaque, é uma coisa bacana do jornalismo esportivo hoje. A Rádio Transamérica, né, que é também, eu acho que é um grande case. Esse ano a Transamérica, como equipe esportiva, está completando 15 anos, né? E eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para esse cara chamado Éder Luiz, né? Esse cara é um herói, assim, é um cara que sempre foi muito empreendedor. É um cara que a gente está falando que a CBN vai transmitir no FM. Ótimo, mas assim, a gente está falando então de um grupo muito forte que é a Globo, né? Estamos falando que o Estadão, que a Rádio Estadão vai transmitir então pelo FM. Também é um grupo de mídia. O Éder Luiz é um cara, um jornalista, né, que tem direito de transmissão de Copa do Mundo e faz isso muito bem há 15 anos. Né? Eu acho esse cara um herói. Né? Então, desde 2000, é uma programação que mescla informação, irreverência e humor também. Em 2009, aconteceu um movimento também no mercado, porque ele, como FM, ele se juntou, porque ele era antigamente, antes de ir para o FM, ele era da Rádio Record AM, então ele fez essa fusão, pensando na Copa do Mundo de 2010, da África, né? Durou aí 5 anos, e logo depois, né, de um tempo depois, quando acabou essa junção, terminou também o esporte da Rádio, da Record AM. Não existe mais até hoje, né? Mas ele, enquanto FM na Transamérica, continua. A emissora transmitiu a Copa agora do Brasil, né? A Copa do Mundo via satélite,
pela rede Transamérica Pop, pela Hits, pela Light. A cobertura chegou a alcançar 2.448 cidades em todo o país. Eles estão muito preparados agora para poder transmitir a Olimpíada, possuem o direito da Olimpíada, estão com cotas vendidas já para a Olimpíada, o que é muito interessante. Não tem tudo vendido, mas está ali vendido também. E aí eles estão, eu trouxe alguns dados assim, algumas novidades que eles vão fazer agora. Eles estão utilizando tudo que é mídia social, principalmente eles querem pegar coisas dentro do estúdio, assim, utilizando muito Periscope, né? Trouxeram o Silvio Luiz, que é um cara muito irreverente, né, de televisão, trouxeram para o rádio também, e estão montando um estúdio vitrine dentro de um shopping que vai ficar aí até, acho que depois da Olimpíada. Eu ouso falar assim que hoje mais da metade da verba da Transamérica vem do esporte, né? E por fim, eu quero falar desse fenômeno chamado 105 FM. Né? É uma emissora de Jundiaí, uma cidade que a gente fala cidade satélite, aqui muito pertinho de São Paulo, acho que 50 quilômetros, né? 50 quilômetros, com uma programação super popular, né? Jovem, né? Líder de audiência absoluto, assim, no esporte também, toca samba, rap, reggae, black music. Em 2005 começou com transmissão no futebol, hoje é líder de audiência disparado. Tem assim, né, se a gente for falar de Ibope, o Ibope mais de 2 vezes de audiência do que tem a Transamérica. Eu trouxe alguns dados aqui atuais para mostrar para vocês. Vai na contramão, porque ele não tem ninguém de famoso. Não tem um único locutor famoso lá. É todo mundo muito jovem e muito rápido. O que eles têm de inovação? Isso que a gente pode pensar. Primeiro coloquei assim, a rádio pega muito bem, essa é a grande fórmula também, né? Porque ela pega, a amplitude dela é muito boa, ela entra com um som muito bom, né? E aí eu destaco aqui, enquanto linguagem, que eles começaram com uma brincadeira num jogo de São Paulo e Santos, do Campeonato Brasileiro, acho que foi a abertura do Campeonato Brasileiro de 2014, eles fizeram uma jornada esportiva com 2 narradores, 2 equipes esportivas, né? Então, tinha equipe A e equipe B. Não era na questão do carrossel só, onde você tem 2 equipes, você tem um jogo principal, e aí você vai chamando só a equipe para dar, em momentos pontuais do jogo ali, né? De parada, de anúncio, para dar informação. Ou também não era, até como a CBN chegou a fazer uma vez também. Olha, a emissora, a equipe A narra o primeiro tempo, a equipe B narra o primeiro tempo. Não, é tudo junto e misturado, porque algumas vezes eles fazem isso, né? É ataque e contra-ataque aqui, né? Passou do meio de campo, é um narrador. Passou a outra, né? A outra metade, né? Ataque e tudo mais. Eu não sei se vocês já escutaram. Eu também trouxe um trechinho que é divertido, né? A gente vê saindo... 150 era assim, né? Era, né? E é legal porque quando você sai de um gol do Santos, do Gabigol, né? Ele tá acabando de narrar o gol, a hora que passa, né? Inicia o jogo de novo, logo depois é um gol do Pato, né? Então, assim, já muda de narrador e de repórteres também, tudo muito rápido. Dá pra ver, assim, porque eu fiquei tão impressionada, do final do ano, né, esses números, que Transamérica tá, né, é mais do que o dobro, né, que a 105 tem, né? Então eu trouxe aí alguns números e você vê a Globo AM e a CBN ainda contava aqui, né, porque não vai contar mais, né? Não sei se dá pra ver o crescimento em rosa da 105 para as outras emissoras. Estou falando de domingo,
entre as 16, horário, né, nobre, das 16 às 19 horas. E aí destaco também, nessa minha linha de destaques, uma rádio web, que chama Rádio Futebol ao Vivo, que é uma loucura também, que é do Jarbas Duarte, que é um cara bastante conhecido aqui em São Paulo. Ele fazia o primeiro MMA e o Vale Tudo também. Ele transmitia pelo SBT, não sei se vocês lembram, ele é um cara que faz tudo, multimediático, ele faz desde a venda de anúncio de carro, tudo mais, na Gazeta, como chama aquilo, Denise, que faz? Gazeta Shop. Gazeta Shop e tudo mais, até que ele é um cara que sempre foi muito fuçador, gosta de tecnologia e resolveu montar, se estruturou para fazer futebol pelo rádio, tudo off-tube, tá? Mas ele faz da casa dele, esse cara tá milionário, é impressionante assim, ele tá com aplicativo, com um monte de coisa, ele tem hoje 16 anunciantes, né? E o mais impressionante que ele já retransmite para 40 outras emissoras, porque ele tem uma equipe, né? Bom, eu não vou nem entrar na discussão aqui de direito, não vou entrar, o problema é do Jarbas Duarte, né? Mas eu acho muito ousado, assim, muito interessante isso, né? E ele tem canal em tudo, canal em tudo que é mídia social, especialmente a questão do aplicativo. E logo depois ele posta o áudio no YouTube. Trouxe assim como destaque, a gente falando de esportes, 3 slides aqui falando de equipamentos e a questão de tecnologia, né, que é o codec, o timeline, que é voz sobre IP, que o esporte está utilizando, né, que começou e é pelo esporte, ele vai passando isso também depois para o jornalismo. Acabou linha, né, LP, linha de transmissão no futebol. É legal, interessante falar, por exemplo, a Globo ela cancelou mais de 200 LPs para utilizar o codec, tudo pela internet, transmissão pela internet, quer dizer então que isso daqui fica fixo, principalmente aqui em São Paulo, nos principais treinos, as emissoras ainda cobrem, né, no horário nobre do rádio ou no almoço, ou principalmente final de tarde, os repórteres ainda vão para os treinos, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, enfim, Santos, mas é tudo feito por linha telefônica, né? E a unidade portátil que a Globo está utilizando também, que tem linha de internet, também tem linha telefônica, e que o repórter coloca isso, quer dizer, isso é legal porque, por exemplo, principalmente quando você vai fazer transmissão internacional, onde você não tem acesso, quer dizer, a seleção está numa cidade vizinha, num campo não sei onde, sem acesso nenhum, como é que as rádios se viram para poder trazer algum tipo de informação, né? Então você tinha os MacGyvers da vida dos operadores, né, que montavam ou pela linha internacional, enfim, e aí pelo menos isso aqui traz um pouco mais de mobilidade, né, trazendo, tem Wi-Fi também, né, então pega pela internet o Wi-Fi. Claro que a gente está sujeito à internet brasileira aqui também, mas é uma mobilidade interessante. E aqui o Repórter It, da Timeline, que é um aplicativo para iPhone, para Android também, que ele, os repórteres, tanto da CBN, do Sistema Globo de Rádio, CBN e Globo, já utilizam isso. Ele também tem um codec, ele transforma aí o iPhone, né, num codec de IP bidirecional. Eu consigo falar com a central da emissora, tendo retorno também disso, né? Também traz muita mobilidade, tudo pela internet. Então é via IP, gerenciar, a central tem um equipamento na central técnica que vai gerenciar todos os repórteres que tem esse aplicativo no iPhone. Ele custa bem caro, né? Mas as principais emissoras já estão investindo nisso. Tem o áudio, tem pouquíssimo atraso também, né? Funciona com 3G, com Wi-Fi também, mas também a gente está sujeito à nossa internet. Eu quero destacar aqui
terminando, né, nas minhas considerações, que a audiência do rádio vem caindo drasticamente por uma falta realmente, principalmente de renovação de linguagem, né? Como eu disse, eu acredito que o rádio esportivo hoje ele evoluiu muito mais tecnicamente do que na linguagem, na forma, né, no estilo de programação. A gente precisa repensar urgentemente esses horários do esporte. Não dá mais para ter essas jornadas, a palavra jornada já é tão pesada, né? Essas jornadas esportivas intermináveis, né? Eu terminei 2 casamentos por causa disso, porque eu entrava às 8 horas da manhã no sábado e saía no domingo às 10 horas da noite. É impossível, né? Imagina. Eu acho que ninguém tem mais saco, né, para essas coisas, é tudo muito... Você acaba sendo... Acho que não é... o universo hoje, né, a nossa dinâmica diária, assim, especialmente dos jovens, né, são muitas horas de transmissão. A gente precisa recriar também a colocação da questão da publicidade, né, essa coisa muito poluída que ainda tem a transmissão do futebol dentro do jogo, fora do jogo, né? Por que é o tempo todo, né? Se a gente se cansa muitas vezes quando a gente está escutando notícia, né? Ai, meu Deus do céu, quanto anúncio dentro da notícia, né? Você imagina no futebol, então acho que é muito tempo, tem que ter uma coisa, isso é o mesmo modelo desde quando surgiu, né? É o testemunhal, né? É o foguete dentro da transmissão, enfim. Precisamos diversificar as fontes, urgente, né? A questão das assessorias de imprensa, elas sufocaram um pouco o trabalho do repórter esportivo e eles ficaram realmente reduzidos aí, alguns 2, 3 fontes, né? Dificilmente o repórter tem a possibilidade aí de encontrar outras fontes dentro do esporte, né? E isso vai se complicar mais ainda. Eu soube ontem, quer dizer, eu não sei se vocês lembram disso, o ano passado, na Copa América, no final da Copa América, que foi Chile e Argentina, né? A Globo tinha os direitos de transmissão, passou isso, não transmitiu, né, pela TV aberta, transmitiu só pelo Sport TV, né? Então, assim, quem tinha televisão, não pagava a TV a cabo, escutou pelo rádio, porque não tinha opção também, né? E a gente não transmitiu também pela internet, né? Porque a Globo proibiu, né? Ela vendeu os direitos para algumas emissoras de rádio, em torno de $50 mil, mais ou menos assim, mas com a proibição que isso não ia para o rádio estendido, e sim só para a questão terrestre, a AM e FM, né? Ela transmitiu somente para o Globo Esporte, né? .com. Então isso também é a questão, o mercado está se fechando muito para o esporte, né? Porque é por causa das verbas, né? Por causa dos direitos, enfim, né? E isso é muito preocupante. E agora que eu soube ontem, que assim, tem uma pressão muito forte mesmo da televisão em cima dos repórteres esportivos, né? Eles não querem mais, e isso talvez aconteça já agora, assim, não sei, na Olimpíada, mas eles não querem mais o repórter esportivo em campo. Eles querem a questão só do narrador no estádio. Eles querem acabar com o repórter de rádio. Eles querem acabar com o repórter de rádio. Só a televisão faria isso. Já nas coletivas, a gente já sabe que a televisão inicia e tem uma prioridade de tempo, né? O rádio vai ficando para depois. Então, assim, a pressão está realmente muito forte. Eu falei com 2 gestores ontem de emissoras diferentes que falaram assim, olha, não sei onde é que a gente vai parar, Patrícia, com isso. Então, isso é muito preocupante, porque isso pode ampliar mais ainda a crise que a gente vive, né? Acho que a gente tem que utilizar todas as emissoras que transmitem ou fazem algum tipo de programa esportivo, a questão da interação mais com o ouvinte torcedor, né, por todas as mídias sociais, enfim, a necessidade urgente da renovação desses narradores, especialmente da linguagem, né? De cuidar mais do conteúdo também, não basta só o humor, né? A gente tem que, acima de tudo, ter a informação. Eu comecei a escutar mais a 105
e por mais jovens que eles sejam, eles têm uma coisa muito pontual de informação, eu gosto disso. Eu ainda não posso dizer que isso, será que isso também já reflete na questão da audiência? Não sei, mas é uma coisa a gente precisa pensar, né? Então isso quer dizer, sei lá, menos humor, menos piadas, um pouco mais de informação. É isso. Vamos lá, então vamos já partir rápido do debate, nós já estamos com um certo atrasinho aí, né? Eu queria, Filomena, professora da Casper Libero. Eu trabalhei 20 anos na Rádio Estadão, estava lá quando teve essa mudança para a ESPN. E só queria contar um bastidor, né? Porque você falou, a gente foi criativo e criou uma equipe de esportes com o Weber Lima, que não narrava, só comentava. Mas nós fizemos isso porque a gente não tinha dinheiro para contratar uma equipe. E nós tínhamos vendido já, no ano, a gente tinha vendido boletins e transmissões. Já estava vendido porque era um pacote do ano anterior, a gente tinha que entregar. Então a gente tinha que entregar. Então nós passamos dias pensando o que vamos fazer porque a gente tem que entregar isso aqui. E aí então a gente contratou o Weber já tinha trabalhado comigo há um bom tempo, chamei o Weber e a gente bolou uma coisa assim, colocamos 2 comentaristas que pagávamos irrisório, uma coisa assim, uma colaboração para eles, comentaristas que eram ex-jogadores. E eles ficavam naquele bate-papo, não transmitindo, porque a gente não tinha direitos, tudo off-tour. Pra, assim, a gente vendemos para o mercado, que era uma forma diferente, criativa, de poder fazer futebol. Mas é porque a gente tinha que entregar o produto que estava vendido e não tinha como fazer. Então, de alguma forma foi criativo, porque a gente ficou ainda, conseguiu se manter no ar até 2015. E só para encerrar essa coisa de renovação de linguagem, quando a ESPN veio, a gente fez a Estadão e a ESPN, nas inúmeras reuniões que nós tivemos, então a gente vai fazer um futebol diferente para a ESPN. Falei, gente, então a linguagem que vocês vão mudar? Vamos mudar a linguagem. Na primeira transmissão, que eles falaram uma coisa que eu acho assim, fulano foi entregue ao departamento médico. Eu falei, gente, que mudança... O departamento médico entrou em campo. Eu falei assim, eu falei, gente, que mudança é essa? Porque essa frase, foi entregue ao departamento médico, é mais jargão do que... E aí eu vi que realmente não ia mudar nada, que ia continuar a mesma coisa. Então é muito difícil eles renovarem a linguagem, porque já é um ranço, eu acho que essa molecada da 105 eu não ouvi ainda, mas eles podem vir agora, porque esses que estão aí, que era feito pelo Paulo Soares, de Oliveira, que eram os caras muito bons, mas que já tinham, né, um passado de transmissões da escola Osmar Santos. Eu acho que, Filomena, você foi uma privilegiada, né, porque viveu, né, uma coisa muito diferente, que teve híbrida, assim, né, entre rádio e televisão, ousada também. Porque foi toda dor de cabeça. Mas eu entendo que sim, foi muito criativo, porque teve uma repercussão muito grande no mercado. Todo mundo comentava as transmissões da Rádio Estadão, né? Eu não sabia que era assim, né? Não, infelizmente, todo mundo comentava, mas assim, o retorno financeiro não veio, né? Porque o anunciante não tinha... renovado, né? Não, a gente tinha só com a renovação, mas o anunciante não... Entre você colocar isso, José Silvério, e quando você vai vender, então não tem... Você não tem como competir, então é difícil você alavancar a venda. Bom, boa tarde, Patrícia. Sou a Lenise Vilaça, professora de rádio do Mackenzie. Patrícia, eu queria te falar 2 coisas. Uma é uma observação e a outra é uma pergunta, né? Eu vou começar pela pergunta. A 105 FM, eu também ainda não escutei, achei bárbaro você ter trazido esse case, que eu vou até verificar. E só me passou um pouco o seguinte, eu converso muito com meus alunos, troco muita ideia com eles sobre o rádio, até porque todos nós sabemos aqui, quem está em sala de aula, como foi falado no período da manhã, esse público vem sem a cultura do ouvir, né? Então a gente tem que trabalhar um pouco para ele entender que existe isso também, é uma realidade que a gente vive hoje. Mas quando eu converso com eles sobre rádio, eles falam para mim que eles acham muito chato. E eu estou falando com um menino de 17, 18, 19 anos, certo?
Então você acha, talvez, eu não sei se você fez um paper ainda sobre a 105, se agora que ela está chamando a tua atenção, mas, por exemplo, essa é uma pergunta. Você acha que o fato da 105 estar despontando dessa maneira não é o jovem falando pro jovem? Coisa que a gente perde um pouco a partir dos 30, 40, 50, quando a gente está no rádio e a gente já não sabe como falar com essa molecada? Será que não seria um item desse sucesso? Eles falam para iguais. Eu tenho quase certeza disso, porque eu não fiz um paper ainda sobre a 105. Eu acho que a gente, até falando a questão da pesquisa dentro do jornalismo esportivo no rádio, eu acho que ainda, falta, acho que a gente precisa de mais pesquisa dentro do esporte, né? E acredito que sim. Não há uma pesquisa do ouvinte da 105 ainda? Não, a pesquisa do ouvinte é de um público mais jovem, sim, é um público mais jovem, né? Agora, o que faz com que esse deslumbre, porque todos os meninos, quando escutam, eles não querem mais escutar Jovem Pan, não querem mais escutar Globo, eles querem escutar a 105. Se identificam. Né? Se identificam com a 105, né? Pela questão da linguagem. Agora, o que ela tem, assim, minuciosamente, né? Detalhadamente, de diferencial, eu ainda não estudei. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi, né? Deve ter alguma coisa a ver, assim, a gente não tem locutores tradicionais aí. Isso quer dizer que a linguagem também, sim, deve ser do jovem para o jovem, alguma coisa um pouco mais inovada. Eles estão, é um rádio estendido, né? Pelo menos nas suas transmissões, assim, quando não tem uma competição mais oficial que envolva FIFA, Conmebol e tudo mais, né? Nos campeonatos. O rádio em si também tem isso, ele também pega, uma rádio que ela envolve muitas cidades ali também, né? Ela entra muito bem pro futebol. Eu acho que a gente precisava descobrir um pouco a qualidade, muito interessante, a qualidade, né? Conhecer um pouco mais dessa audiência, né? Da 105, mais a fundo para conhecer um pouco mais essa audiência, né? E esse formato, não sei se eles têm outras coisas que sejam mais criativas também, essa coisa da própria transmissão em si. E aí agora, observação, né? Eu faço parte também de um outro grupo, que é de gênero, raça e etnia, e você acha que a gente foi displicente com as mulheres na história do radiojornalismo esportivo? Elas não existiram? Por exemplo, a gente sabe que a Zuzu Ranieri fez, né, tem uma posição dentro do rádio esportivo. Fiquei feliz que recentemente ela entrou para a audioteca do Museu do Futebol, que eu acho que é um reconhecimento ao que ela fez dentro da possibilidade do rádio, né? Mas você que é pesquisadora, eu não sou de jornalismo esportivo, do rádio jornalismo esportivo, será que a gente a gente não teve quem fez história, ou a gente esqueceu as mulheres que fizeram história no rádio? Jornalismo esportivo? Eu acho que um pouco dos dois, assim. A gente teve muito pouco. Exatamente, isso que eu ia falar, meu destaque é a Regiane Ritter, a Zuzu, né, a Regiane Ritter, que assim, eu considero um ícone, uma pessoa que sabe, uma jornalista que sabe muito do esporte. Impressionante o que aquela mulher tem de cultura esportiva, assim, de tudo que envolve o futebol, o mundo do futebol, e não só resultado de jogo pontual e tudo mais, né? Ela entende e gosta muito daquilo. E a gente tem pouquíssimos destaques, né? Então acho que tem duas coisas assim, né? Acho que é pouco destaque e espaço também. Acho que a gente tem a própria crise, quando a gente está falando de rádio, a própria crise do meio rádio para isso, né? Quando as mulheres começaram a destacar, se destacaram no esporte, se destacaram muito na televisão de uma forma muito sensual, e só pensando na questão do merchandising, assim, a gente conta nos dedos as boas repórteres esportivas. Repórteres você ainda vê mais, agora, por exemplo, âncora, quase nenhuma, né? Quase nada, assim. Então, acho que é um pouco dos dois. Só ali. Rodrigo Fernandes, da Belas Artes e da Universidade de São Caetano do Sul. O fato é, o rádio esportivo perde audiência, ponto. A gente já consegue medir e dizer com segurança para quem a gente está perdendo essa audiência
porque me parece que ele está perdendo para cauda longa, entre aspas, né? Então, assim, será que ninguém está se desinteressando pelo futebol? A gente vê dentro da transmissão esportiva no rádio, não vamos chamar só de jornalismo, porque eu posso incluir o Estádio 97, eu posso incluir o Na Geral, etc., que são programas de rádio que ainda atraem um pouco esportivo em segmentos bem diferentes. O Beto Hora fala para aquele grupinho lá de Santos, da Baixada, tem um monte de gente da Baixada que ouve o Beto Hora fazer as imitações dele, que estão bem ou mal relacionados ao futebol. Eu estou abrindo um pouco ali no jornalismo. A Portuguesa tem uma web rádio há muito tempo já. Que inclusive ganhou a PCA. Né? Que ganhou a PCA, fora as TVs dos clubes, quer dizer, a gente não está perdendo para nada, né? Eu acho que me parece um movimento relativamente natural, inclusive com relação aos locutores. A 105 está dizendo pra gente, aquela narração antiga, cara, se Silvério é um mito, mas um moleque de 15 anos não vai ouvir alguém falando assim, não faz sentido mais, entendeu? Então parece que a gente está de fato perdendo para pulverização. Quem está perdendo nessa história toda? É a Bandeirantes, é a Globo ou é o futebol no rádio que está perdendo de fato? É difícil, né, a gente responder essa... Pois não, Marcelo. Complementar essa pergunta, que acho assim, a gente tem uma situação parecida lá no Rio de Janeiro. Tem um orientador meu de mestrado, Paulo Madureira, que está fazendo um mapeamento da narração esportiva lá no Rio de Janeiro, entrevistando os locutores número 1 de todas as rádios. São 8 ou 9, se não me engano, que estão com transmissão regular. E o que a percepção dele é que a gente está perdendo para o cemitério. O pessoal está morrendo. Esse pessoal tem 60, 70 anos, os locutores, e eles falam para um público de 60, 70 anos. São pouquíssimos os casos no Rio de Janeiro de jovens locutores. Até tem uma geração intermediária que é Valdo José. Valdo José, revelação nos anos atrás, cara, de 50 e muitos. Professor de filosofia, de segundo grau e tal, geração intermediária. Tem Leandro Lacerda lá na CBN e o Bruno Cantarelli, que foi da equipe do Garotinho, quando o Garotinho foi para Bradesco Esportes e ficou quando o Garotinho foi embora. Então, assim, exceção. Não tem renovação na narração esportiva e por isso talvez não tenha renovação de público. Por isso que eu fiquei muito interessado na Corrida 105 e quero ver esse paper também. Você tem esse dever aí. Vocês estão vendo, né? Professor com dever, né? Isso é cobrança pública. Tá vendo? Cobrança pública. Estudo de caso fantástico. Que eventualmente nem vai estar fazendo nada extremamente diferente do que faz a Bandeirantes, por exemplo. Mas ele vai falar para um público jovem, enquanto o Beto Hora vai falar para o público dele, enquanto o Estádio 97 vai falar para o público dele. Eu não sei se a CBN acabou com o 4 em campo também. Não, isso não acabou, vai continuar. Então, o jornalismo esportivo ainda tem um pouco da ideia da credibilidade, quer dizer, Sim. A galera ainda quer ouvir o PVC, o Giotti, o Mário Marra, etc. Exatamente. Então, me parece, a gente tem uma parcela que pede para o cemitério, mas me parece que a pulverização não é necessária, eu não sei, a pulverização não me parece necessariamente, obrigatoriamente, uma perda nessa que a gente está medindo na grande emissora. Alguns estão morrendo, mas me parece que eles estão indo para outro lado. Eu tenho um torcedor da Portuguesa do meu lado aqui, tadinho. Ele é legal. Se você for depender... se você for depender do 4 em campo, do programa de Juca Kfouri que tinha antigamente, que adorava, com o Vitor Bini, o Lusitano, o Bugrino, que tem aqui do meu lado... Era muito bom. O CBN Futebol que tinha a Dona Nadia, maravilhoso. Mas o Bugrino, o Lusitano... Se ele for depender disso, não tem. A questão, eu acho que talvez a crise esteja mais na questão da transmissão do que no programa em si, né? Na transmissão da jornada do futebol, né? Que isso não seja mais atrativo para os jovens hoje. Eu dou, nos meus cursos que eu faço, o último curso que eu dei agora em setembro, de jornalismo esportivo, para os meus alunos lá na SPM, eu fiz a experiência, são alunos de 18, 19 anos, 20 anos, e aí eu abri com uma locução do José Silvério. Pouquíssimos conheciam José Silvério. O Dirceu Maravilha também pouquíssimos. São os dois principais locutores, né? Eu coloquei ainda ali, talvez pelo público, né, o perfil da SPM, eu coloquei o Deva Pascovitch, falei assim, o meu pai escuta.
Né? Mas assim, o Deva, que é um cara um pouco mais jovem, o Deva tem 50 e poucos anos já. Né? Então, assim, realmente falta, acho que é uma questão de renovação aí, e a crise talvez esteja muito mais na questão da transmissão, né? É uma coisa da propriedade da narrativa em si, utilizada, do que dos programas, né? Enfim. Acrescentar alguma coisa? Eu acho que... Só uma coisinha antes, só para ver se tem mais alguém inscrito, porque a gente já passou bastante do horário. Então, vocês dois. Aí a gente, depois desses dois, a gente encerra. Tá legal. Eu acho que o rádio, que é muito vendido, né, por nós professores como um meio de comunicação plural, né, democrático, que dá voz às minorias, etc e tal. Aí você liga um dia de jogo, todas, não raro, todas as emissoras transmitindo o mesmo jogo, né? E a TV também está com esse mesmo problema. E eu vejo no Facebook o pessoal reclamar muito, só passa o jogo do Corinthians ou do Flamengo, lá no Rio. E essa falta de pluralidade, o Rodrigo lembrou bem, eu sou bugrino, torço pro Guarani, sofredor, Série B, C, enfim. Mas antigamente se falava da Ponte Preta, se falava da Portuguesa, se falava do Guarani. Na TV, a TV falava também, e o rádio também. A ponto do show de rádio do Stefano Burrunsan Girardi ter lá um representante do interior, né? Que era a Ponte, Guarani, Botafogo de Ribeirão Preto, enfim, né? E hoje em dia não há mais espaço também para essas, entre aspas, minorias, que são minorias enquanto isoladas, mas quando somadas elas não são tão minorias assim, né? Eu acho que o rádio também peca muito nesse aspecto. E aí a gente está falando sobre, a gente vai entrar numa briga que não tem como, que é direito de transmissão. O que faz com isso? Né? Sansão e Golias. Os custos subiram muito. Muito, né? A capacidade de investir nisso do rádio. A gente já está falando em Sansão e Golias em relação à TV Globo com as outras emissoras, que me diga da TV Globo com as rádios. Veja, ela na Copa América, ela não liberou nem para as emissoras da rede transmitirem pelo rádio estendido. Pela internet, não teve. Eles tiveram que colocar lá ou um aviso que só estava transmitido na rádio, ou colocaram outra programação. E aí é um problema de legislação também, né? Porque qualquer tentativa de impedir isso é taxada de ditadura, estão querendo frear os meios de comunicação. Aí tem esse problema, esse apelo também, né? Aí a Globo... E com esse negócio, por exemplo, da proibição, que estão querendo forçar, né, o repórter de rádio a não estar mais no estádio, por que será que o repórter de rádio incomoda tanto a televisão? Né? Já voltou antigamente, né? Então voltou. E aí acho que é a última pra fechar. Os caras subiam no poste para transmitir. Na verdade, eu ia fazer um comentário sobre a narração, mas já foi discutido. E é só de curiosidade, você falou da narração dos jogos da 105, né? Que você tem 2 narradores e eles vão se dividindo. E a gente tem da Itatiaia, em Belo Horizonte, também eu acho muito engraçado, porque eu acho que é a única, se não a única, a principal, né? Que transmite jogos de Cruzeiro e Atlético. E quando a gente tem o Cruzeiro e o Atlético jogando com outros times ao mesmo tempo, a gente tem a transmissão dos 2 jogos ao mesmo tempo pela Itatiaia. E aí você tem o narrador do Cruzeiro que narra, e aí no meio entra o do Atlético narrando o jogo do Atlético, e você não sabe se você está narrando Cruzeiro Atlético, tem gol, você não sabe se foi Cruzeiro ou foi Atlético, você fica totalmente perdido. Tem alguns ouvintes que ficam irritados com isso, não gostam muito, principalmente quando você tem de jogos, são torcidas emoção, né? tão adversárias assim, né? Então, caramba, você vai transmitir um jogo do meu time, né? O futebol é passional, né? Então precisa ter organização dos departamentos também aí, esportivos das emissoras. Né? Na estreia da Estadão, dessa equipe criativa, a gente fez 2 estúdios, não lembro que jogo que era, suponhamos Corinthians e Palmeiras, e uma equipe era com ex-jogador do Palmeiras, e o técnico e o narrador era literalmente palmeirense. E o outro também. Então é uma torcida que era uma... Por isso que eu estou falando com a palavra torcida. Era uma narração que torcia. Fizemos 2 estúdios e um tempo foi para um time e no outro tempo para o outro time. Mas isso foi tentativas, né? As tentativas de linguagem, né? Para ver o que é mas que... assim, foi uma boa recepção do ouvinte. Só que isso ficaria
é um custo que a gente não tinha É como muito manter. caro. É muito caro, é muito A gente tinha um caro. repórter também, que era para cada dia, tinha 2 equipes, né? Então é muito caro. É muito caro. Agradecer.